Fala pessoal, beleza? A gente vai falar hoje, tá? De derivadas parciais, tá bom? Que vêm a ser as derivadas parciais no âmbito das funções multivariadas, tá bom? Bom, pessoal, a derivada parcial, tá? De uma função z, que é em função de x e y, tá? Ela tem essa simbologia aí, tá? É o que? A gente vai derivar a função, tá? Então, a gente vai derivar essa função, tá bom? Essa função z, tá? Essa função aqui, em relação a x, por exemplo, tá? Então, a gente está derivando a função em relação a x. Essa é a simbologia, tá? Ou a gente pode falar que a gente está derivando o z em relação a x, tá? Ou a gente pode representar dessa forma aqui, tá bom? É o fzinho sobrescrito x, tá bom? De x e y, tá? A gente vai falar que é dessa forma aqui na maioria das vezes, tá bom? Pessoal, a ideia é que a gente vai fazer a derivada parcial em relação a x, tá? É que a gente vai derivar a função só em relação a x e não vamos derivar em relação a y. A gente vai tratar o y, nesse caso, como uma constante, tá bom? Como uma constante, tá? E aí, pessoal, é exatamente essa noção ceteris paribus, que é o quê? Olha, a gente quer ver como que a função muda, tá? Apenas como uma variável, quando uma dessas variáveis explicativas está se alterando, mantendo todo o resto das outras variáveis explicativas constantes, tá? A ideia é essa, tá bom? É a noção de ceteris paribus. A derivada parcial, ela está falando, está trazendo para a gente essa noção de ceteris paribus. A gente está deixando todo o resto constante quando a gente quer analisar só a variação de y em relação a uma variável explicativa, tá? Então, no caso, quando a gente vai fazer as derivadas parciais, a gente vai tratar as outras variáveis como constantes, tá bom? Então, pessoal, uma função ela vai ter tantas derivadas parciais quanto ela tiver variáveis independentes, tá bom? Então, por exemplo, se a gente tiver a nossa função lá, z, ela é uma função de x e y ao mesmo tempo, no caso tridimensional, tá bom? Com com duas variáveis explicativas, tá? E não vai ser diferente, né, pessoal? E se vocês se lembrarem do conceito de derivada, tá? Vai se aplicar aqui também, tá bom? Então, por exemplo, a derivada de z em relação a x é a mesma coisa. A gente vai aplicar o limite, tá bom? E quando a variação de x está tendendo a zero. Então, a gente está avaliando uma variação infinitesimal, tá? É uma variação muito pequena em x, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai ver como que y, como que z, no ponto em que z se alterou, tá? Como que z tá depois dessa variação de x, tá bom? Menos o quê? Menos o z inicial, tá bom? Menos o z inicial, tá? Mantendo o quê? Y constante. Olha lá, o nosso y está constante aqui, ele não variou, tá bom? Ele não variou. A mesma coisa em relação a y, tá? A gente vai aplicar o limite, quando a gente quer essa variação infinitesimal de y, tá bom? Mantendo o quê? Mantendo o x constante, tá? Então, ver como que o z se comportou, tá? Como que o z se comportou após uma variação em y, tá? Mantendo o quê? Mantendo o x constante. A gente está variando uma variação infinitesimal, tá? Se vocês não se recordam, a variação infinitesimal, elas vão nos proporcionar traçar a inclinação da curva em determinado ponto, tá bom? Então, a inclinação da reta secante da variação, ela vai tender a inclinação da reta tangente àquele ponto que a gente está querendo, que a gente está interessado. Tá bom, pessoal? Bom, então, já que a gente tem quantas derivadas parciais quanto variáveis explicativas, vamos ver como que isso funciona na prática. Como que a gente vai tratar essas variáveis deixar as variáveis constantes e aplicar as derivadas parciais, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Olha, o que a gente está querendo aí? A gente está querendo avaliar todas as derivadas parciais, nesse caso aí, tá? Nesse caso, o que a gente tem? Que z, tá? Z é uma função que é uma função de x e y, tá? A gente tem, então, o quê? A gente tem duas variáveis explicativas, tá bom? Então, a gente vai ter duas derivadas parciais de primeira ordem, tá bom? De primeira ordem.
Então, vamos lá, tá? Primeiro, o que a gente vai avaliar? Olha, primeiro a gente vai fazer o quê? A derivada parcial em relação a x, tá? Olha lá, ó. Subscrito aqui, subscrito x. A gente está falando que a gente está fazendo a derivada parcial em relação a x, tá? Só para recordar, se é a derivada de z em relação à derivada x, tá bom? E aí, pessoal, como vai funcionar? Olha, é só a gente aplicar a derivada nessa função aqui, mas avaliando em relação a x. E tratando todo y, tá? Toda função em relação a y, como uma constante, tá bom? Como um número qualquer. Por exemplo, quando a gente faz, se a gente tivesse uma função 2x, tá? Isso implica que o quê? Que a derivada dessa função ia ser igual a 2, tá bom? Porque 2 é a nossa constante. No caso, por exemplo, se a gente tiver yx, a derivada dessa função aqui em relação a x vai ser o quê? Y, tá? Então, façam esse paralelo aqui, tá bom? Façam esse paralelo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aplicando a derivada aqui, vamos aplicar por partes. A gente tem uma soma, a gente pode aplicar a derivada em cada monômio desses aí, né? Em cada polinômio desses aí, monômio, não sei. Enfim. Bom, a derivada de 3x em relação a x é o quê? 3, não é verdade? 3, tá bom? A gente é só aplicar a regrinha do tombo. Nada mudou, tá? Regra do tombo é o quê? X elevado a A vai ficar o quê? A derivada em relação a x vai ser o quê? X, a gente desce, né? Faz o tombo. Ax, A menos 1, tá bom? Então, olha lá. A gente faz o tombo do A, tá? Faz o tombo do A e diminui 1 do nosso expoente, tá bom? Então, pessoal, qual que vai ser a derivada aqui nesse caso? Olha, vamos continuar o sinal, tá? Menos, o quê? Vamos passar o 2 para frente, 2x, que multiplica x, e a gente vai tratar o y2 como uma constante. O y2, então, ele vai permanecer, y ao quadrado. A gente está permanecendo ele como uma constante, tá bom? Então, por exemplo, aquela função ali, menos x ao quadrado, a gente pode chamar aquele y ao quadrado ali de um valor b qualquer, como uma constante, tá? E aí, quando a gente aplica a derivada aqui, o que vai acontecer? Ora, a gente pode manter a constante, tá bom? E aplicar a regrinha do tombo aqui, tá? 2x, tá bom? É isso, pessoal. Bem simples, não tem muita complicação. É só manter, é só tratar a função, tá? A outra variável que a gente não está trabalhando ela, como uma constante, tá bom? E nesse nosso segundo caso aqui, tá? Nosso terceiro caso, nosso terceiro polinômio aqui. A gente vai ser o quê? Ora, a gente está fazendo em relação a x, né? Então, vamos aplicar a regrinha do tombo ali. Vai ser o quê? 3 vai passar para frente, tá bom? Vai ser 3 que multiplica 2, tá? O 2 é uma constante, o y também é uma constante, tá? X ao quadrado que multiplica y. A gente tratou o y aqui como uma constante, ele vai permanecer. Olha, a gente pode ainda simplificar aqui, tá? Então, essa derivada aí, pessoal, a derivada parcial em relação a x vai ser igual a quê? 3 menos 2xy ao quadrado, tá? Mais o quê? Mais 6x ao quadrado, que multiplica y, tá bom? Bem simples, pessoal. A ideia é bem simples, tá? O que se altera aqui é que a gente vai tratar todos os y, quando a gente está fazendo a derivada parcial em relação a x, como uma constante. No caso aqui, foi o y2 e o y. Olha lá, eles não se alteraram. Y, y2. Tá bom? Bom, pessoal, a gente quer calcular todas as derivadas parciais, tá? Então, a relação a x em relação a y. Qual que é o nosso segundo passo, então? Calcular a derivada parcial, tá? Em relação a y, tá? Em relação a y agora. Ora, a gente está fazendo, então, tá? A gente está derivando z, então, em relação a y apenas. Deixando o quê? Deixando x constante, a nossa noção de ceteris paribus, tá bom? Ora, vai ser igual o quê, então, pessoal? 3x aqui, tem algum y ali? Não, né? 3x, a gente está tratando o x como uma constante.
Vamos falar que isso aí, por exemplo, o x aqui, a gente vai tratar ele como um k, tá? Um k. Não importa, é um valor constante, que pertence aos reais ali. Olha, pessoal, a gente sabe que o quê? A derivada de uma constante, tá? Se a gente tem uma função, tá? Uma função de x, por exemplo. Se vocês lembrarem, se for uma constante, a derivada dessa constante aqui é o quê? Zero, tá bom? Então, a derivada desse nosso primeiro termo em relação a y vai ser o quê? Zero, tá? Menos o quê, pessoal? Olha, o x2 aqui, a gente vai tratar ele o quê? Como uma constante. Está multiplicando o nosso y2 ali, nosso y ao quadrado, tá? E agora a gente deriva essa segunda parcela aqui em relação a y2. Vai ficar o quê? 2y, tá bom? E aí, pessoal, só falta o quê? O nosso último termo. O que a gente vai fazer? Vamos tratar o 2x ao cubo como uma constante e derivar em relação a y. Olha, pessoal, derivada em relação a y vai dar o quê? 1, né? Então, qual que é a derivada desse nosso último termo aqui? Lembrando que isso aqui é uma constante agora, tá? Vai ser o quê? 2x ao cubo, tá bom? Podemos simplificar? Podemos. Vamos tirar esse zero aqui, não importa para a gente. Vai ficar o quê? 2x ao cubo, tá? Menos 2x ao quadrado, que multiplica y, tá? Então, é isso, pessoal. Essas são as nossas derivadas parciais daquela função, tá bom? Essas são as nossas derivadas parciais dessa função aqui. É bem simples. E qual que é a ideia? A ideia é que todas aquelas outras regras de derivação, elas vão permanecer as mesmas. Se a gente tiver uma regra da cadeia, uma regra do produto, ou algo do tipo, não importa, a gente sempre vai tratar o y como uma constante, tá bom? Então, por exemplo, tá? Vamos dar um caso aqui, tá bom? Por exemplo, se a gente tivesse uma função z aqui, tá? Que é igual a uma função de x e y, tá bom? E que fosse igual, tá? A x mais y ao quadrado, tá bom? Mais xy ao quadrado, tá? Qual que são as derivadas parciais, tá? A primeira ali, vamos fazer em relação a x, tá bom? Primeiro caso. Olha, lembrando que aqui, tá? A gente fazendo a derivada parcial em relação a x, tá bom? O que a gente vai ter? Olha, aqui a gente tem uma função fog, né? Aqui fora a gente tem uma função, tá bom? E aqui dentro a gente tem uma função, tá? Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Olha, vamos derivar, tá? Essa função aqui em relação a tudo que está dentro, tá bom? Então, vai ser o quê? 2 que multiplica x mais y e derivar o que está e multiplicar pelo que está dentro, tá? Pelo que está dentro. Lembrando que a gente está derivando em relação a x, tá bom? Em relação a x, vai ser o quê? 1, não é verdade? Olha, isso aqui é uma constante. O nosso y aqui nesse caso é uma constante. Então, a gente vai o quê? Vamos desconsiderar ele, tá bom? Olha, mais o que, pessoal? Mais a derivada desse nosso segundo termo em relação a x. Esse y ao quadrado aqui, a gente trata ela uma constante. Pense ele como 2, por exemplo, tá? Um 2, tá? Por exemplo, então, a derivada de 2x vai ser o quê? 2, né? No nosso caso, o 2 aqui é o y ao quadrado, tá? Então, vai ficar o quê? A derivada daquele nosso segundo termo vai ser o quê? Y ao quadrado, tá? Podemos simplificar? Podemos. Vamos desconsiderar esse 1 aqui e multiplicar por 2 aqui, ó. Vai ficar o quê, então? 2 que multiplica x mais y, tá bom? Mais y ao quadrado. Tá bom, pessoal? Olha, vamos continuar lá o nosso processo, tá bom? E agora? Derivando em relação a y, tá? Mesma coisa, a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia aqui da mesma forma, tá bom? Vai ser o quê? Só que a gente está fazendo a derivada parcial em relação a y, tá? Vai ser igual o quê, então? Fazendo essa derivada em relação a y, a mesma coisa. A gente vai tratar aqui dentro como valor u, tá? Como valor u. E vamos derivar essa parcela aqui em relação a tudo que está de dentro. Então, vai ficar o quê? 2x mais y, tá? Derivado desse termo aqui. Mais o quê? A gente agora está derivando esse termo aqui em relação a y. Vamos tratar o x como uma constante, tá bom? Olha lá, o nosso x é uma constante. Vamos manter ele aqui.
tá? Derivada de y ao quadrado vai dar 2y, tá bom? 2y. Tá aí, pessoal. Podemos deixar de uma forma mais harmoniosa isso aqui? Podemos. Vai ficar o quê? 2x. X mais y, tá bom? Mais o quê? Mais 2xy, tá? Tá aí. Então, lembre-se disso. A gente vai tratar sempre as nossas... a gente vai fazer a derivada parcial em relação a x, por exemplo, vamos tratar y como uma constante. Só que todas aquelas regras que a gente tratou anteriormente, regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente, elas mantêm as mesmas, elas não se alteram, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria passar para vocês, tá? Essa noção de derivada parcial, e aí na próxima aula a gente entra sobre a interpretação geométrica dessa derivada parcial no plano tridimensional, tá? No plano 3D, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.